Olá, eu sou a Kate. Olá, eu sou a Pamela, somos alunas do curso de Segunda Licenciatura em Pedagogia pela Uninter. E esse é um dos vídeos que faz parte do nosso projeto de extensão referente ao estágio para o ensino fundamental 1. Nesses vídeos, nós vamos tratar sobre o uso do material dourado no ensino de matemática. E nesse vídeo em específico, nós vamos falar sobre a representação dos números com o material dourado. Mas antes, vamos tratar um pouquinho sobre o sistema de numeração, como que é composto, né? O surgimento, vamos conhecer um pouquinho aí da história, mas antes tem um vídeo muito educativo, muito querido, lúdico, certo? E fica aí de sugestão também para os professores aplicarem aí, mostrarem para as crianças, que é sobre por que existem tantos números, você sabe? Não sei, muito perdido eu estou, hein? Então, é um vídeo do YouTube, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder ver, tá? Ai, super gracioso, né? E bastante orientador, né, querido? A criança consegue ter uma noção da importância do uso dos números, né, no nosso dia a dia. Exatamente, foi assim que os números surgiram mesmo, justamente da utilidade do nosso dia a dia. Para dar, na verdade, um início agora para a parte teórica, vou compartilhar aqui uma apresentação para conhecer um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração. Você sabe como que chama o nosso sistema de numeração? Não, sei não. Vamos lá! O nosso sistema de numeração, ele é chamado de indo-arábico.
E o que será que significa isso? Fundo arato. Tem Kate? Calma, que já já a gente vai chegar. Espera aí. Então, quando a gente fala do sistema de numeração, a gente precisa entender o que é decimal. Isso. O nosso sistema de numeração, ele é decimal, pois ele é formado por agrupamentos de 10 em 10. O que isso significa? Que a cada 10 unidades de uma determinada ordem, a gente troca essas 10 unidades por uma unidade de ordem imediatamente superior. É o que depois a gente vai ver um pouquinho melhor. Por isso que tem as trocas. A cada 10 unidades formam uma dezena, a cada 10 dezenas formam uma centena. Então, a cada agrupamento de 10 de uma determinada unidade, a gente troca por uma unidade da próxima ordem. E o nosso sistema também é posicional. Isso mesmo. Sistema posicional significa que os algarismos representam um valor dependendo da posição que ocupam no número, né? Então, por exemplo, o número 22, o 2, que ocupa a ordem das unidades, não representa o mesmo valor que o 2, que ocupa a ordem das dezenas. Porque eles têm ordens diferentes, quantidades diferentes. Exatamente. Dependendo da ordem, isso implica na quantidade, no valor que aquele número representa. E nós também temos no sistema de numeração os algarismos. Isso. Os algarismos, digamos que eles são os símbolos usados para representar os números. Então, todos os números do nosso sistema de numeração, ele é formado pelos os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o 10 vai chegar depois. O 10. Ah, ótimo! Os alunos costumam perguntar, e o 10? Né? E os demais números? Os demais números, eles são feitos através da combinação desses algarismos. Então, é justamente com esses algarismos, com esses símbolos, com esses desenhos, que a gente acaba formando todos os números que a gente usa até hoje, conforme a gente viu ali no vídeo, que são números infinitos. Mas antes, tá? Vamos começar a entender, vamos voltar um pouquinho na história para ver a contagem e o conceito do número. Da onde é que isso surgiu, será? Porque será que é necessário mesmo que existem números? Né? A matemática às vezes parece tão complicada e alguns dizem assim, mas para que eu vou usar isso? É o que a gente mais escuta os alunos falarem. Vamos ver da onde que surgiu tudo isso, certo? Na verdade, os estudiosos, e a gente pode até ver mesmo com as crianças, né? O pensamento de contagem, ele vem primeiro do que o conceito de número em si, né? Então, primeiro a gente faz a relação da contagem, o pensamento de contagem, para depois fazer a formalização, que daí já é um conceito tão abstrato, né? É o conceito de número e essa representação com algarismos que a gente costuma usar no dia a dia. Então, vamos lá. Olha onde que surgiu isso daqui, ó. Lá nas civilizações antigas, né? Então, nós temos ali que eles percebiam o acréscimo ou retirada de quantidades de uma coleção organizada por ele. Pensamento de contagem. O que seria isso? Então, desde os primórdios, digamos assim, né? As civilizações já começavam, mesmo que eles não sabiam contar exatamente, eles percebiam quando tinha um acréscimo ou uma retirada em algo que eles organizavam. Então, seja em animais, eles percebiam quando de repente sumiam animais, ou que outros animais se juntavam. Então, toda organização feita por eles, ou seja, que eles já tinham conhecimento, né, ele conseguia perceber se aquela organização aumentou ou diminuiu, mas ainda não contava. E com o passar do tempo, né, com essa experiência, digamos, sendo amadurecida, então eles começaram a utilizar alguns materiais para auxiliar nessa contagem de situações do cotidiano, certo? Até aí estamos falando de vida
prática. Que é o que, então, você falou sobre as crianças. Elas primeiro elas têm um conceito numérico, entender uma ordem, que era o que acontecia mais ou menos antigamente. Sim. Havia uma necessidade de saber quantas cabras entraram, estão no pasto, quantas não estão, igual a criança tem essa noção, para depois ela formalizar isso de uma forma mais concreta. Exatamente. Né? Então, por isso que é tão importante, né, as crianças, elas compreenderem essa questão de quantidade, né? Então, esse é um dos primeiros pensamentos aí a serem desenvolvidos. E foi o que aconteceu lá nas civilizações antigas. Então, lá nas civilizações antigas, como eles precisavam, né, com o decorrer do tempo, com a evolução, eles começaram a ter que ser mais organizados e verificar de uma melhor forma, uma forma mais precisa, essa contagem. Que daí foi quando eles começaram a usar pedras, gravetos e até mesmo tracinhos feitos em árvores e paredes para fazer essa associação aos itens que estavam sendo marcados. Aqui aí a gente entra em muitos desenhos da arte rupestre, não é? Que eles fazem, que a gente vê essas referências dentro das obras, né? Dos achados históricos aí. Sim. E daí vamos para esse povo aí? Os egípcios e os babilônios. Exatamente. Né? Esses povos são extremamente importantes no desenvolvimento da matemática. Então, eles tiveram uma grande colaboração, e são inúmeros o desenvolvimento matemático que esses povos nos propuseram, né, de conhecimento. Alguns básicos estão aí, ó, que os egípcios e os babilônios fizeram na parte de numeração. Eles usavam símbolos para representar os números. Nossa, eles já eram muito inteligentes, né? Sim, avançados. Usavam sistemas de numeração com agrupamentos de 10 em 10. Sim. Exatamente, que já é o nosso sistema decimal. Uhum. Então, olha aí, tanto nos egípcios quanto nos babilônios, a gente pôde observar que eles já faziam essa organização decimal, esses agrupamentos de 10 em 10. E os babilônios, além do agrupamento de 10 em 10, eles também fizeram de 60 em 60. Exatamente. Já vou comentar um pouquinho melhor, mas até hoje a gente usa também em algumas situações esses agrupamentos de 60 em 60. Será que o pessoal de casa vai lembrar? O que será que usa uma contagem de 60 em 60? Aguardem. Olha aí. Que lindo, né? Como que era feita a numeração egípcia, então, Kate? Então, os egípcios, eles usavam a escrita hieróglifa e ela não é posicional, tá? O que isso significa? Que a posição desses desenhos, né, dessas representações, poderiam ser em qualquer ordem. Por quê? Porque eles utilizavam um sistema aditivo, ou seja, os números eram compostos pela soma desses algarismos, então pela soma feita pela quantidade que cada símbolo desse representava. Então, essa ideia de não ser posicionado, porque a gente tem a posição da unidade e desenho. Para eles também faz, era indiferente. Uhum. Aqui temos alguns exemplos de números, né? Mas antes eu só quero dar uma comentada sobre esses hieróglifos, né? Então, nós temos aí que o número 1, ou cada unidade, era representado por esse traço vertical. E esse traço vertical, ou melhor, cada símbolo desse poderia ser repetido até chegar no próximo símbolo que representa uma quantidade maior. Então, no caso aí, eles poderiam, como eles usavam uma numeração de base 10, né? Então, eles poderiam ser repetidos 9 vezes. Quando completasse 10, tinha essa troca, certo? Então, por isso que é um sistema decimal. A cada 10 de símbolos de uma unidade, trocava para o próximo símbolo, né? Então, o 10 era representado pela asa ou ferradura, o número 100 era a corda enrolada, o 1000 era chamado de flor de lótus, esse símbolo. O 10.000 é o dedo levantado, ligeiramente inclinado.
o 100.000 é o girino e o 1.000.000 é o homem ajoelhado levantando os braços. É claro que esses hieróglifos, eles passaram por transformações ao longo dos anos, mas essa daí é a nossa base, tá? O número, ali nós temos alguns exemplos numéricos, e esses exemplos numéricos, eles estão numa ordem ali de, na verdade, que a gente costuma usar, né? Olha só, eles foram organizados meio que seguindo o nosso sistema posicional, mas para os egípcios isso não era necessário. Então, se colocasse primeiro 7 traços verticais e depois 5 ferraduras, também continuaria representando o número 57. Então, a ordem dos desenhos aí não importa. Era uma quantidade, a soma mesmo, que eles entendiam que era aquele número. Isso, né? Mesmo. E a numeração dos babilônios, como é? Então, os babilônios eram fantásticos também, tá? E eles foram um dos primeiros povos, ou o primeiro povo que tem registro de ter usado o sistema numérico posicional. Então, para eles, a ordem importava, certo? Outra coisa super interessante, que indica também que os babilônios eram extremamente avançados no ramo da matemática, é que eles tinham um conceito do zero. E eles faziam a indicação como um espaço vazio. Então, eles já entendiam que o zero representava uma ausência. Sim. Então, por isso, o espaço vazio. E você sabia que o zero foi um tabu dentro do desenvolvimento da matemática? O pobrezinho do zero foi, ele já é um zerinho. Mas por quê? Porque eles não acreditavam, na verdade, era uma mágica, né? Para eles, os povos antigos tinham muita dificuldade na compreensão e na aceitação do zero, que é na ausência de uma certa quantidade. E ele foi o último algarismo a ser desenvolvido. É uma abstração, não é, para eles? Exatamente. A gente está falando de ordem, de quantidade, a soma vai ter que ter um significado zero. Exatamente. Essa ausência foi difícil, mas saiu, ó. E um dos primeiros povos a conseguir essa estrutura, né, esse conhecimento, esse amadurecimento, né, foram os babilônios. E o sistema sexagesimal, essa palavra é difícil, né? É porque eles tinham representações aí, então, do 0 ao 59. Lembrando que o 0 era indicado pelo espaço vazio, por isso que ele não está aqui nessa tabela, tá? E também, para compor os números, eles utilizavam, então, a base 10, tá? Que era dos egípcios. Exato, os egípcios também usavam. Uhum. Esse sistema sexagesimal, e ele é utilizado também até nos dias de hoje. Você conseguiu lembrar o que é que a gente usa, que troca de 60 em 60? É difícil, que a gente não conseguiu lembrar o que é. Por exemplo, as unidades de marcação de tempo. Verdade. Né? Então, é uma herança aí dos babilônios, essa marcação de base 60, né? Então, a cada 60 segundos, nós trocamos, que é equivalente a 1 minuto. A cada 60 minutos, fazemos a troca, que é equivalente a 1 hora. Então, as trocas de unidades acabam sendo a cada 60, certo? A cada 10. Exatamente. E existem diversos outros tipos de base de numeração. Por exemplo, na tecnologia, é utilizado nos computadores, por exemplo, é utilizado um sistema binário. Uau. Ou seja, usam 2 algarismos, é o 0 e o 1. Mas isso é assunto para outro papo. Tá? Mas é importante a gente compreender um pouquinho do desenvolvimento do nosso sistema de numeração. E chegamos nele. Sistema de numeração invariável. Que é o nosso sistema de numeração utilizado nos dias de hoje, certo? Certo. Então, ele foi criado, tá? Pelo povo indiano. Os hindus foram os criadores do nosso sistema de numeração aí que nós utilizamos. E esse sistema de numeração, como a gente já comentou, ele é decimal e posicional. Então, ele mistura
o babilônio e o egípcio. Exatamente. Né? Então, tem essas heranças aí, Sim. tanto dos egípcios quanto dos babilônios. Eles utilizam 10 símbolos. Então, Isso. quais são os símbolos mesmo? Aí, de 0 até 9. E esses símbolos, eles são chamados de algarismos. Tem que tomar bastante cuidado para não confundir, porque algarismo é o símbolo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá? E daí, com esses símbolos, nós fazemos a representação dos números. Os números são aqueles que representam quantidades, tá? Então, apesar de ser tudo muito parecido, tem grandes diferenças. Tem seus significados, né? Sim. Até mesmo para deixar isso mais ordenadinho, porque a matemática precisa de uma certa ordem, uma certa organização. Com né? certeza. E o número 0, então, foi aí que o 0, o número não, né? O algarismo. Isso! Ai, que orgulho! O algarismo, ele acaba tendo já um signo, vamos dizer assim, né? Uma forma. Então, qual foi isso? Ele deixou de ser ausência e passou a ser? Exato. Então, com o desenvolvimento ali, na verdade, ó, você viu que nós vimos lá que os babilônios, eles utilizavam o espaço para representar o zero. Né? Exatamente. Já os hindus, eles começaram a representar com um ponto e depois com um pequeno círculo. O que depois acabou virando o zero no formato que nós conhecemos hoje em dia. Lembrando que lá há muitos e muitos anos atrás, séculos e séculos atrás, os algarismos não tinham um formato exatamente do jeitinho que a gente conhece hoje em dia, mas já era algo nesse estilo. E olha por que disseminou tanto, né? Esse sistema de numeração feito pelos hindus. Olha o que aconteceu, o que os árabes perceberam. Eles povoaram o norte da África e a parte da Espanha, e eles adotaram o sistema de numeração por ser prático. Muito bem. E facilitar os cálculos. Então, a gente já está numa época aí da história em que a matemática já tinha se desenvolvido muito, né? Até mesmo lá na época dos egípcios, nos papiros, né? E dos hindus também, já tinha os pensadores daquela época adoravam os programas super cabeludos, tá? Então, com esse sistema de numeração, era muito mais prático e simples poder fazer registro sobre tudo que envolvia números. Porque, por exemplo, nessas épocas, já tinha a cobrança de impostos, já tinham muitas coisas ali da vida real que exigiam essa contagem, esse registro, né? Essa administração, digamos assim, né? Mas, ó, isso tudo estamos falando de século VIII, tá? Há muito tempo. E as ordens e classes? Então, quando a gente fala sobre unidade, dezena, centena, nós tem termos específicos para serem usados. Exatamente. Certo? O nosso sistema de numeração, o indo-arábico, os algarismos, eles são separados em classes e cada classe possui 3 ordens. Então, aqui, na verdade, a gente tem algumas, porque vamos lembrar uma coisa importante. Nós vamos focar como o nosso estudo é para o ensino fundamental 1, então trabalharemos com números naturais. Então, do 0 em diante. Aqui nós não vamos analisar os números decimais, os números com vírgulas, nem as frações, então só os naturais. Eu brinco com os meus alunos que são os números bonitinhos. Não são mesmo. Né? Os mais práticos. Os mais práticos. Certo? Então, ó, a cada classe, nós temos 3 ordens. A primeira classe é a classe das unidades simples. Quais são as ordens da classe das unidades simples? Unidade, dezena e centena. Depois, temos a classe dos milhares. Que vem a unidade de milhar, dezenas de milhar e unidades de milhão. Centena de milhar. Centena de milhar, nossa, é verdade. Então, a classe dos milhares. Vamos de novo, vamos. Unidades de milhar, dezenas de milhar e centena de milhar.
Depois temos a classe dos milhões. Que vem a unidade de milhão, a dezena de milhão e a centena de milhão. E classe dos bilhões. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. E depois tem inúmeras outras classes. A classe dos trilhões, dos quadrilhões, dos quintilhões e vamos embora, tá? Já tem infinito, é infinito. É infinito, certo? Então não tem nem como a gente nomear aí todas as classes, certo? Mas existe esse padrão na organização. E algo muito importante, que já já a gente vai ver um pouquinho melhor, porque como o nosso sistema de numeração ele é decimal, então quando a gente junta 10 unidades de determinada ordem, a gente faz a troca por uma unidade da ordem imediatamente superior. Então, em cada ordem, sempre vai poder colocar um único algarismo. Porque quando formar 10, seria o primeiro número com 2 algarismos, a gente faz a troca para a ordem imediatamente superior. E isso é muito importante quando nós chegarmos lá no quesito de montagem de a soma, não é? Sim. Fazer a soma tem que ter essa noção que a Kate acabou de dizer da ordem. Isso mesmo. Quando a gente vai analisar as ordens, né, dos números e o valor posicional dos algarismos, é muito comum, a gente precisa compreender essa decomposição numérica para assimilar qual é o valor do algarismo, né? Quanto que ele representa. Porque a principal dificuldade das crianças é que, às vezes, a escrita desse número acaba não tendo sentido, e eles precisam compreender que o número, que é uma representação abstrata, ele representa uma quantidade, né? Então, a decomposição numérica tem duas formas que elas são as mais usadas, que é, primeiro, indicando a ordem em que o algarismo ocupa. Então, por exemplo, o número 32. O 3 ocupa a ordem das dezenas. Então, são 3 dezenas mais 2 unidades. O 126, ele vai ocupar a ordem da centena, mais 2 dezenas e 6 unidades. Isso aí. Também a outra forma usual de fazer essa decomposição numérica é indicando o total de unidades que cada algarismo representa. Nesse tipo de indicação, nós temos 3 estruturas usuais, que é a estrutura aditiva, usando a adição, a estrutura multiplicativa, usando a multiplicação, e a estrutura exponencial, utilizando aí a base 10, certo? Os expoentes aí na base 10. Então, a primeira estrutura é a estrutura aditiva. Então, 32, 3 dezenas são que representam 30 unidades, mais 2 unidades. O 126, então, eu tenho 100 unidades, 20 unidades e 6 unidades. Muito bem. A estrutura multiplicativa vai representar a unidade, são multiplicações de uma, certo? A dezena são grupos de 10. Então, o número 32 é 3 vezes 10, ou seja, 3 vezes a dezena, mais 2 vezes o 1, que são 2 vezes uma unidade. E o 126, como fica, Kate? Exatamente. O 126, como o 1 é centena, então ele representa a quantidade de grupos de 100. Então, 1 vezes 100, 2 dezenas, então ele representa a quantidade de grupos de 10, 2 vezes 10, e 6 unidades, que são 6 grupos de 1. E, por último, a estrutura exponencial. Isso. A estrutura exponencial, aqui entra um conceito um pouco mais abstrato. Então, seria mais voltada para alunos do 5º ano, né, depois de já ter, se acabou estudando já as bases 10, ou para o Fundamental 2, mas que também é uma estrutura muito utilizada, certo? Então, a unidade, ela é representada, a gente não viu que é vezes 1, sim, que é a quantidade de unidade. O 1 é 10 elevado a 0, que inclusive, vou fazer uma observação, porque
O sistema ele não aceitava que o elevado a zero, tá? Vocês desculpem, tá, gente? Falha técnica. Daí eu fiz uma representação diferenciada. Pois é, tá? É uma representação diferente, tá? Que eu representei aqui com o asterisco, mas seria 10 elevado a zero. Lembrando que todo número elevado a zero é igual a 1, tá? Então, que representa o 10 elevado a zero, representa quantas vezes a unidade, é 1, tá? E a dezena é 10 elevado a 1, porque 10 elevado a 1 é 10. E a centena seria 10 ao quadrado, que representa aí o 100, certo? Então, o 32 vai ser 3 vezes 10 elevado à primeira potência, mais 2 vezes 10 elevado a zero. O 126 seria 1 vezes 10 ao quadrado, ou elevado à segunda potência, mais 2 vezes 10 elevado à primeira potência, mais 6 vezes 10 elevado a zero. Então, só retomando essa estrutura exponencial, daí ela é usada com alunos maiores. E agora nós chegamos no nosso trabalho, mesmo a nossa atividade, né, as nossas atividades, que é a questão do material dourado. E como são as órbitas do material Exatamente. Dourado? O material dourado, ele é utilizado como um recurso didático, pois com ele a gente consegue fazer, né, os alunos conseguem perceber essa representação concreta dessas relações numéricas que são tão abstratas, né? Então, para a criança, fazer essa transcrição, né, essa representação é complicado. Então, quando a gente tem o auxílio de um material concreto, isso auxilia muito. É claro que é com a prática, que é com o amadurecimento, né? Mas ele auxilia muito. Então, a unidade, nós utilizamos para representar a unidade o... Muito bem! Daí, a cada 10 unidades, 10 cubinhos, nós temos a dezena, que é representada pela barra. Isso. A cada 10 barras, nós temos uma centena, que é representada pela placa. Isso! E cada 10 placas, nós temos uma unidade de milhar, que é o cubo. Muito bem, tá? Com o material dourado, a criança consegue, então, pegar mesmo, tá? E consegue fazer essa abstração, né? Fazer essa relação entre as representações. E já que é um processo, né, Kate? Quando a gente viu a história, a importância da história nesse entendimento da matemática, nós vimos que os outros povos, eles entenderam que era necessário uma representação concreta aqui, não é algo que eles pudessem pegar. Então, quando eles usavam os gravetos, as pedras, eles conseguiam absorver aquela abstração da quantidade, não é? Exato, mais fácil. Então, a gente vê que esse pensamento faz todo sentido, porque ele é uma reprodução do próprio desenvolvimento humano, né? Faz parte do nosso processo de aprendizagem, né? Exato. Agora vamos começar essa aplicação, porque agora que a gente já compreendeu, já lembramos todos os conceitos aí. De ordem, de categoria. Isso, as ordens e classes. Que se representa. Então, agora vamos ver. Agora vamos ajustar. Isso! Aí, acho que foi, hein? Foi. Tá bom. Ó, no começo, nós separamos essa organização de algumas formas, tá? Então, primeiro, nós vamos sugerir. Então, a partir de agora, a gente vai mesclar entre uma fala para o professor e uma fala para os alunos. Então, são sugestões de aplicação do material dourado para trabalhar aí com o sistema de numeração. No começo, mesmo trabalhando com os alunos um pouco maiores, segundo, terceiro ano, é importante
permitir que os alunos manuseiem um pouco esse material. Eles são muito curiosos, né? Então, é importante que eles possam manusear e eles mesmos começam a relembrar, né? E fazer relações de que cada 10 cubinhos é o mesmo tamanho que uma barra, que a cada 10 barras forma uma placa, 10 placas formam o cubão. Então, é muito importante esse descobrimento por parte dos alunos. Então, inicialmente, nós vamos representar sempre com o material dourado e fazendo a representação numérica. Lembrando que eu já deixei aqui no jeito, ó, nós vamos trabalhar com um quadro de ordens, um mini quadro de ordens, tá? Como o nosso foco é trabalhar com material dourado, então nós vamos trabalhar até a unidade de milhar. Então, primeiro a gente vai fazer como se fosse a contagem dos cubinhos e fazendo a representação dos algarismos, tá? Que representam as quantidades. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai representar o número 1. Lembrando que estamos trabalhando com as unidades primeiro. O 1, como que a gente representa o 1? Apenas com um cubinho. Um cubinho. E o 2? 2 cubinhos. Depois, o 3? 3 cubinhos. O 4? 4 cubinhos. 5? E aí, nós vamos por 5 cubinhos, com muita calma, porque nós 5 cubinhos. 6? E aí, nós temos 6 cubinhos. 7? Adicionamos mais um cubinho. 8? Outro cubinho. 9? Mais um cubinho. Então, a gente chega agora no dilema, tá? Por quê? Porque agora a gente começa a entrar no nosso sistema que é decimal. Ou seja, tem até um jogo muito interessante, e daqui a pouco, no próximo vídeo, tá? A gente vai ver, que é um jogo que chama-se Nunca 10, muito conhecido pelos professores, tá? Mas que também aplica aqui. Nunca pode ficar 10. Nunca pode ficar 2 algarismos na mesma ordem. Então, quando a gente insere mais um cubinho ali nos 9, nós ficamos com 10 cubinhos, o que é equivalente a Uma barrinha. uma barra, certo? Que é uma dezena. Então, quando a gente vai representar aqui no quadro de ordens, quando a gente tem o número 10, que é uma dezena, ele é equivalente a 10 unidades. Certo? Certo. Agora, vamos avançar um pouco mais. Então, agora nós vamos trabalhar com as dezenas. Vamos trabalhar primeiro só as dezenas exatas? Tá? Então, vamos lá. Quando tem, então, uma barrinha, que número que é mesmo com uma barrinha? 10 unidades. Então, uma dezena é o mesmo que 10 unidades. E com 2 barrinhas? 2 barrinhas, eu tenho 20 unidades. Vou até complementar o nosso registro. Ó. Então, aqui no 10, eu posso organizar assim. Então, a partir de agora, eu vou fazer essa descrição. Tanto por ordem, tá? Quantidade de ordens, quanto a representação em total de unidades. Então, nós temos uma dezena, que é o mesmo que 10 unidades. Com 2 barras, nós temos 2 dezenas ou 20 unidades. Então, 2 dezenas é o mesmo que 20 unidades. E a próxima dezena exata? 30 dezenas, 30 unidades. Por 30 unidades. 3 dezenas e 30 unidades. São 3 barras que representam 3 dezenas ou 30 unidades. Sim.
com 4 barras. E agora? 4 dezenas ou 40 unidades. Muito bem. Então, 4 dezenas, que é o mesmo que 40 unidades. A próxima, né, dezena exata é formada por 5 barras. 5 barras. 5 barras que representam 50 unidades ou 5 dezenas. muito bem. E com 6 barras. Vixe, tá ficando difícil lembrar qual. Nós temos 6 dezenas ou 60 unidades. Muito bem. 6 barras, que são 6 dezenas, que correspondem a 60 unidades. E com 7 barras. 7 barras nós temos 7 dezenas ou 70 unidades. E com 8 barras. 8 dezenas ou 80 unidades. E com 9 barras. 9 dezenas ou 90 unidades. 9 dezenas é igual a 90 unidades. E agora? Essas são as dezenas exatas. Então, que a gente possui somente quantidades inteiras de dezenas, que na representação com o material rural, a gente acaba representando utilizando apenas as barras, tá? Agora, nós vamos ampliar um pouquinho a numeração formada com dezenas. Então, nós vamos trabalhar aí até o número 99. Então, a gente vai sugerir algumas representações de números. Então, vamos lá, vamos. O número 13. Como que a gente representa com o material dourado o número 13? Uma barrinha e 3 unidades de cubinho. Muito bem. E quando a gente vai lá para o quadro de ordens, nós temos 3 cubinhos que representam as unidades. Então, na ordem das unidades, nós vamos pôr o algarismo 3. E temos uma barrinha que representa a quantidade de dezenas. Então, no número 13, nós temos uma dezena mais 3 unidades. Então, fazendo essa indicação de cada ordem, da quantidade aí de cada ordem, que é o mesmo que 13 unidades. E agora, Pamela, mostra para a gente uma representação com 2 barrinhas. 2 barrinhas, eu tenho 20 e mais 2 unidades. Ótimo! Nessa representação, a Pamela utilizou 2 barras, que representam dezenas, e 2 unidades, que representam unidades. Olha a importância aqui do nosso sistema posicional. Então, apesar da gente ter utilizado o mesmo algarismo, não representa, cada 2 aí representa quantidades diferentes. Esse 2 aqui, ó, da ordem das dezenas, e o outro 2 é da ordem das unidades. A ordem das dezenas, eu vou até mudar a representação, ó. Dezenas representa 20, 2 dezenas, então são 2 agrupamentos de 10, que são 20, mais 2 unidades, que formam o número 22. Vou até voltar ali, tá, gente? Uma dezena, que são 10 unidades, mais 3 unidades, que dá um total de 13 unidades. Se ficou mais claro, né? Principalmente quando vai trabalhar com as crianças, né? Que estão aí no processo de aprendizagem, é importante mostrar essas diferentes formas, né, de indicar o número. Tem criança que prefere que assimila bem dessa forma, mas tem criança que tem uma dificuldade maior de compreender essa indicação dezena e unidade. Então, quando a gente transfere, 2 de 10, então é 20, né?
Ah, é 2 de 1? Então é 2. Então, ao todo eu tenho 22, certo? E agora? E o 31? Como que eu represento o 31? 31, 3 barrinhas. 3 barrinhas, que representam dezenas. E um cubinho, que representa a unidade. Exatamente. Olha que o 31, ele utiliza os mesmos algarismos do 13, porém não representam as mesmas quantidades. Sim. 3 dezenas mais uma unidade, 3 dezenas que correspondem a 30 unidades, e mais uma unidade. Então, nós temos 31. E uma representação de 45. Pensamos juntas, eu ia falar isso. Sintonia. Sintonia. Então, nós temos aqui 4 barrinhas, que Então, representa as dezenas. 4 dezenas, que são 4 barrinhas. E 5 cubinhos, que representam as unidades. Muito bem. Então, nós temos o número 45, certo? Que são 4 dezenas mais 5 unidades. 4 dezenas, que representam 40 unidades. Mais 5 unidades, então temos ao todo 45 unidades. Certo? Certo. E agora? Próximo. E agora, próximo. Com 6. 6 barrinhas. Então, vamos por 6. Barrinhas. É com 5. Olha só, estou até pulando as dezenas. 5 barrinhas, então nós temos 5 dezenas. Muito bem. E vamos fazer 4 unidades. Pode ser? Ótimo. E 4 unidades de cubinho. Então, com 5 dezenas, que são 5 barrinhas, e 4 unidades, que são 4 cubinhos, nós temos a representação de 5 dezenas, que correspondem a 50 unidades, mais 4 unidades, que formam o número 54. De uma forma mais lógica, né? Em vez da criança ter 54 pecinhas de unidade, ela consegue representar pelas barrinhas. Exatamente. Né? É mais fácil até de manusear, né? A importância desse manuseio também. Sim, por isso que nós vamos trabalhar a representação dos números até aqui na unidade de milhar. Porque também se começa uma representação muito grande, também o material, né, concreto, que é para auxiliar, também acaba perdendo a função. Exatamente, acaba até atrapalhando, que fica ainda mais confuso trabalhar com tantas peças. Né? E vamos agora é com 6. Agora é com 6 barrinhas. 6 barrinhas, que representam 60 unidades. Isso. E uma unidade de cubinho. Isso mesmo. Então, 6 barras, que são 6 dezenas, mais um cubinho, que é uma unidade. 6 dezenas corresponde a 60. Mais uma unidade, forma o número 61. Perfeito. E agora nós vamos para 7 barrinhas. Então, 6, e vamos adicionar mais uma. Nós vamos ter, então, 70 unidades. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, 7 barrinhas, que são 7 dezenas, e 6 cubinhos, que são 6 unidades. Então, 7 dezenas mais 6 unidades, 7 dezenas, que são 70, mais 6, que forma o número 76. Próximo, 8 barrinhas. Então, temos 8 barrinhas, que representam 80 unidades, e mais 2 unidades de cubinho. Isso mesmo. Então, temos 8 dezenas, que é a representação das 8 barras, mais 2 unidades, que correspondem aos 2 cubinhos. Isso
São 80 unidades, mais 2 unidades, que formam o número 82. Agora, vamos adicionar a 9ª barrinha. Mais. Quantas unidades tem? mais 9. Meu Deus, a mão da criança se perde aqui. Então, nós temos 9 barras e 9 cubinhos. As 9 barras, que são 9 dezenas, mais os 9 cubinhos, que são 9 unidades. E temos 90 mais 9, que forma o número 99. Agora, Se eu adicionar mais uma unidade, se adicionar mais uma unidade nas 9 que já tem, olha o que nós teremos. Acabamos ficando com 10 cubinhos. Só que não pode 10. não pode. Você Quando- disse isso. Isso mesmo. Nunca pode 10 na mesma ordem. Então, a cada 10 cubinhos, nós vamos trocar por uma barra. Só que daí, essa uma barra vai se juntar com as 9 barras que já tinham. É muita barra, gente, dá até cair. Tá? E com isso, nós teremos 10 barras. Calma, muita calma nessa hora. 10 barras. Só que não pode ficar 10 barras. Nunca pode ficar um agrupamento de 10. Quando a gente junta 10 unidades de uma ordem, nós trocamos por uma unidade da ordem imediatamente superior. Ó, pode ver, então, as 10 dezenas, as 10 barras, que são trocadas por uma placa, que corresponde a uma centena. Então, o número 100, ele passa a ocupar a ordem imediatamente superior, a próxima, certo? O número 100, ok? Então, o 100, daí ele vai representar uma centena, que é o mesmo que 100 unidades. Agora, vamos explorar um pouco melhor as centenas. Começando pelas centenas exatas, quais os números que são formados apenas por centenas? Vamos ver. Vamos lá. Então, nós vimos que uma placa é uma centena. Ó, as ordens, né? As ordens menores sempre são completadas com 0, certo? Nunca pode deixar uma ordem inferior dentro das ordens inteiras, tá? Com vazias, certo? Então, Porque agora a gente já tem o código, né? Exatamente. Para isso, né? Então, aqui nós temos uma centena, que é o mesmo que 100 unidades. Daí, e quando nós temos duas placas? Temos 2 centenas. 2 centenas. Que correspondem a 200 unidades. Muito bem. Daí, haja mão. Haja mão. Com 3 placas, o que nós temos? 3 dezenas. Centenas. Centenas, é. Centenas. 3 centenas. 300 unidades. Isso. Quando nós temos mais uma placa, a gente passa a ter 4 centenas. que são 400 unidades. muito bem. 5 centenas, que correspondem a quantas placas? A 5 placas. Muito bem. Então, 5 centenas, que são 500 unidades. Agora, vou adicionar
mais uma plaquinha. Então, nós temos agora 6 placas que correspondem a 6 centenas. E no total de unidades são 600 unidades. Muito bom. E agora, com mais uma placa, Pamela? Mais uma plaquinha, nós temos 7 centenas e 700 unidades. Eu tenho muita unidade, né? É muita unidade. Você tá boa de Boa atividade. Mais uma plaquinha, 8 centenas. 8 centenas que correspondem a 800 unidades. Mais uma plaquinha, 9 plaquinhas que correspondem. 9 centenas, que são 900 unidades. Daí, paramos por aí, por enquanto. Tá? Então, essas são as centenas exatas, que são números formados apenas por centenas, ou, fazendo a representação com material dourado, formados apenas por placas. Agora, vamos juntar tudo. Vamos. Vamos lá, vamos. E agora? Nós vamos juntar quantas? Vamos juntar barrinhas, Kate? Então, ó, agora eu vou passar os desafios para a Pamela. Ai, meu Deus. Eu vou representar com o número e a Pamela vai fazer a indicação desse número com material dourado. Vou tentar não tirar muito. Vamos ver se cabe na mão. Vamos ver. Ó, quando nós temos o número 152. Vamos lá. 100, nós temos uma centena, então, uma placa, que corresponde a uma centena. Mais 5 dezenas, que correspondem a 5 barras. Mais 2 unidades, que correspondem a 2 cubinhos. Fazendo essa representação dos números, utilizando o total de unidades que eles representam, nós temos uma centena, que é 100, mais 5 dezenas, que é 50, mais 2 unidades, que é 2. Então, com isso, a gente forma o número 152. Agora, vamos lá. Vamos. E o número 230. 230. 230. 2 plaquinhas. 2 placas que correspondem a 2 centenas. 3 barrinhas. E 3 barras que correspondem a 3 dezenas. E agora? São 0 unidades. Se são 0 unidades, não vai ter representação com os cubinhos, tá? Pode, quando a gente faz a representação do número indicando as ordens, a gente pode tanto indicar 0 unidades, se preferir, então você vai ver aí a forma que preferir, ou não coloca nada, porque o 0 representa uma ausência dessa quantidade. Então, ou indica 0 unidades, ou pode também não indicar, tá? Eu vou fazer a opção por não indicar, tá? Então, com isso, nós temos 2 centenas, que são 200, mais 3 dezenas, que são 30 unidades, formando o número 230. Vamos avançar um pouco mais. Vamos lá. E o número 515. 515. Então, eu tenho 5 placas, certo? Certo. Vou ajudar. 5 placas, obrigada. Uma dezena. Então, uma barra. Uma barrinha e 5 unidades. Isso, então, 5 cubinhos. Então, com isso, nós temos 5 placas, que são 5 centenas, uma barra, que é uma dezena, e mais 5 unidades, que são 5 cubinhos. Então, forma 500, mais 10, mais 5.
515. Aqui, esse, por exemplo, né, na verdade, todos os números que têm o mesmo algarismo, né? Então, é importante sempre chamar a atenção dos alunos para ver, olha, é o mesmo algarismo 5, mas o algarismo 5 das unidades, ele é representado com cubinhos, porque ele representa unidades. O algarismo 5 da centena, ele é representado com placas, porque ele representa ao todo 500 unidades. Então, é muito importante que os alunos assimilam com bastante propriedade no sistema no nosso organismo, que tem o sistema posicional, certo? Vamos lá. 770. 770. 7 plaquinhas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já deu? Já deu? Deu. Então, nós temos 7 placas, que são 7 centenas, mais 7 barras, que são 7 dezenas. 7 centenas correspondem a 700 unidades. E 7 dezenas que correspondem a 70 unidades. Então, fazendo a composição, formamos o número 770. Agora, vamos avançar? Vamos. Agora, o mais difícil. Mais difícil. Olha só. Agora, vamos para o número 999. Haja mão para esse. 9 placas. 9 placas, que são 9 centenas. 7. Deixa eu pegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É engraçado você me dar. Nossa. Essa número é muito grande. Grande demais. Não dá. Ó, e eu vou pôr a mão, a Pamela vai colocando os 9 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos aqui a representação do número 999. 9 centenas, 9 dezenas e, 9 unidades. 9 unidades. Então, vamos lá para a representação. Então, 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. 9 centenas, que corresponde a 900, mais 9 dezenas, que corresponde a 90, e 9 unidades. Então, compondo, juntando tudo, temos 999. E então, nós temos uma mudança. Porque se aos 9 cubinhos, se a gente insere mais um cubinho, nós temos, então, 10 unidades que precisa fazer a troca. Então, nós trocamos as 9 unidades por uma dezena. Então, trocado. Porém, essa dezena, quando se junta as 9 dezenas que a gente já tinha, acabam formando 10 dezenas, que exige uma troca por uma centena. Então, a gente vai trocar 9 barras por uma placa. Só que essa uma placa que nós trocamos vai se juntar às 9 que já tinham, formando, então, 10 placas. Que a cada 10 unidades iguais, a gente troca por uma superior. Então, 10 placas formam um cubão. Então, são as 9 centenas que vai formar um cubão, que são 1000. Que daí a gente entra para a nova ordem, que é a unidade de milhar, que forma o número 1000. Certo? Então, nós fomos para a ordem imediatamente superior, formando o número 1000.
que no caso é uma unidade de milhar, que correspondem a 1000 unidades, certo? Então, vamos explorar agora um pouquinho de uma forma ao contrário. Agora, quando ela vai fazer a representação de alguns números, e a gente vai registrar esses números. Agora, bora explorar, que tem um cubão ainda de peça para a gente explorar. Vamos lá, vamos que eu estou usando. Peça nova. Então, ó, o cubão, que é o 1000. 1100. Cento, que é uma placa, então, uma centena. E 1. E um cubinho, que é uma unidade. Oh, ficou um buraco. Como fica um buraco? Não pode ficar buraco no meio das ordens. A gente completa as ordens vazias com 0, certo? Então, esse número formado pela Pamela, uma unidade de milhar, que é um cubão, mais uma placa, que é uma centena, dezena não tem, deixa 100, ou indica 0 dezenas. Então, lembrando que pode indicar 0 dezenas, ou só não colocar, mais uma unidade, que é um cubinho. Olha só que o negócio está ficando grande. Uma unidade de milhar é 1000, mais uma centena é 100. Não tem dezenas, mais uma unidade, que é 1, que forma o número 1101. Perfeito. E agora vamos para um número menor? Dígito menor? Pode ir para o melhor, porque daí a gente faz aí uma recapitulação. Então, 14. Isso, ó. Então, a Pamela representou aí uma barra, que é uma dezena, e 4 unidades. Então, uma dezena mais 4 unidades, uma dezena, que é 10, mais 4 unidades, que é 4, que forma o número 14. E agora, uma placa. Uma placa, que corresponde a uma centena, E uma barra. e uma barra, que corresponde a uma dezena. A gente completa aqui, ó, com 0, o algarismo lá na unidade, que indica a ausência de unidades sozinhas, certo? Então, uma centena mais uma dezena, que corresponde a 100, mais 10, que é 110. E agora, 3 centenas. 3 placas, que são 3 centenas. 3 dezenas. 3 dezenas. E 2 unidades. Muito bem. Então, agora nós temos 3 centenas, porque eram 3 placas. 3 dezenas, que são 3 barras, mais 2 unidades, que são 2 cubinhos. 300 mais 30 mais 2. 332. E agora, Último. uma Um unidade. cubão, que é uma unidade de milhar. Mais 4 placas. Que são 4 centenas. Mais 2 barrinhas. Que são 2 barras, dezenas, 2 dezenas. mais 3 unidades. E 3 unidades, que são aí 3 cubinhos. Então, ó, uma unidade de milhar, mais 4 centenas, mais 2 dezenas, mais 3 unidades. Uma unidade de milhar, que corresponde a 1000. 4 centenas, que corresponde a 400.
2 dezenas, que corresponde a 20, e 3 unidades, que correspondem a 3. Juntando tudo, temos 1.423. Gente, e é isso. Essa foi a nossa sugestão aí do trabalho do sistema de numeração, da representação dos números aí com o material dourado. Eu espero ter contribuído aí. É algo que vale a pena. Gasta tempo, né? Mas é divertido. Exatamente, é uma forma bastante enriquecedora e que apresenta bastante diferença. E é desafiador, né? Porque o aluno tem que ter noção do material, ele tem que ter noção de especificar, detalhar, esse número, o algarismo com as ordens. Então, reforça aí tanto o sistema decimal, fazer essas trocas de equivalências, como o posicional, certo? O valor que representa aí cada algarismo, né? E ele pode manusear para ele ver realmente as quantidades que cada número aí, cada valor representa, certo? Nos próximos vídeos, a gente vai começar a entrar nas operações, que também auxilia bastante, certo? Então, a gente volta depois. Tchau, valeu!